Olá, olá. Eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre uma experiência bastante pessoal. Eu já digo qual é. Na verdade, eu não, eu não, eu não tenho grande, não espero muito desses vídeos, não tenho grandes pretensões em relação a esses vídeos. Na verdade, eu quero documentar essa minha experiência. Eu sou o dito homem que se convenciona chamar de ignorante, de uma classe operária, morador de comunidade, e passei a ler fazer certas leituras, certos livros. Eu achei interessante qual seria o impacto dessas leituras na vida de um homem como eu. Melhor dizendo, qual seria a minha percepção ou meu entendimento segundo essas leituras. Não levando em conta, nessa minha experiência, para que ela fique, meu modo de pensar interessante, né? Eu não vou levar em conta a opinião de cientistas, de professores, de filósofos, enfim, será uma coisa bastante pessoal, de pensamento crítico meu. Eu diria que o objeto da minha pesquisa sou eu mesmo. Então, eu não vou levar em conta o que os grandes estudiosos pensam em relação a esse livro. Eu pretendo, por exemplo, ler livros como autores como Marx e Engels e Platão, entre outros, né? Outros que eu ainda nem conheço, quer dizer, alguns filósofos, alguns cientistas políticos, alguns livros de sociologia, história, então política, ciência política, economia política, enfim, esse tipo de coisa. Uns livros, como eu disse, muitos conhecidos, bastante conhecidos, um best-seller, por exemplo, e às vezes uns livros menos conhecidos. Um dos livros que eu li, por exemplo, para dar um exemplo, foi o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Engels. É um livro mais fácil de ler, em se falando, claro, de Karl Marx e Engels, porque é um livro pequeno. Na época que foi redigido pelos dois, era para ser um panfleto para um evento, então, mas acabou se tornando um grande livro, um best-seller, que é bastante discutido hoje em dia. Aliás, sobre comunismo, foi bastante interessante a minha surpresa, porque quando eu me propus a ler o Manifesto do Partido Comunista, era para mim, porque eu estava nas redes sociais, naquele negócio de ficar debatendo política, então as pessoas chamavam, como a gente se você tem um certo viés de esquerda, as pessoas chamavam comunista, você é comunista, você é comunista, comunista para lá, comunista para cá. Aí eu, na minha ignorância, perguntava, mas o que é comunismo? Estamos chamando de comunista, mas o que é comunismo? Por exemplo. Então, na busca do conceito de comunismo, eu comecei a ler o livro que se chamava Manifesto do Partido Comunista. Eu pensei, olha, no Manifesto do Partido Comunista eu vou ter lá o conceito de comunismo. Foi grande a minha surpresa, porque, na verdade, eu li foi uma crítica à sociedade da sociedade burguesa, em especial à sociedade burguesa do século XIX. Quer dizer, enfim, eu tenho meu próprio
conceito bastante crítico de comunismo, que eu digo crítico, um pensamento crítico, bastante pessoal. Como sempre, eu não levo em conta a opinião de grandes estudiosos. Para mim, interessante da- desse meu projeto de ler livros é tecer a minha própria opinião, produto de um pensamento crítico. Esse é o primeiro vídeo, e é um vídeo piloto, e eu estou em mãos aqui um livro que eu comecei a ler, um livro que é um presente de minha esposa, que se chama Brizolismo. Esse livro é de João Trajano Sento Sé. Ele é cientista político e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que esse livro não seja tão famoso, até porque é um livro sobre a tese do João Trajano de doutorado. Tese de doutorado de João Trajano. E, então, mas eu gostei, eu achei, tanto quanto a Marx e Engels, também uma leitura. Quando eu comecei ali, eu não achei tão empolgante, mas como eu li o primeiro capítulo, eu gostei. Eu tive. É interessante quando você lê um livro e você tem aquele impacto assim de uma surpresa. Porque, por exemplo, o Brizolismo, esse livro desse movimento político chamado Brizolismo, para mim é ser refém do Brizola, da história pessoal do Brizola, né? E do PDT, por exemplo. Mas não, ele engloba um universo bem mais amplo, porque que o João Trajano chama de Brizolândia. Interessante, né? Brizolândia. Ah, e a Brizolândia é composta não só de PDT e Brizola, ela é bastante ampla. Os interlocutores desse movimento, os críticos do Brizola, os adeptos do brizolismo, os chamados brizolistas, né? Então é um universo bem mais amplo. Ele fala também da construção do mito, né? Como é construído esse mito. E esse mito vai além da personalidade do homem. É, o mito, o personagem, ele tem uma abrangência maior do que o homem, Brizola. Isso eu achei legal, eu achei empolgante. Então eu li somente o primeiro capítulo. Então essas são as minhas primeiras impressões do brizolismo. Também achei interessante o aspecto de que esse brizolismo ele tem uma influência do varguismo, né, de Getúlio Vargas e todas as suas contradições e tal. E o brizolismo ele é influenciado pelo varguismo, né? O próprio Brizola, eu me lembro em 89, na campanha política, se não me engano para presidente, não tem 89, acho que sim, que ele citava, né? Eles citavam o Getúlio Vargas, inclusive muitos políticos disputavam assim ser que, mais próximos à história, ao, ao Getúlio Vargas, de ser mais fruto do varguismo. Eles disputavam essa concepção de ser fruto do varguismo, do pensamento de Getúlio Vargas, aquele pensamento mais desenvolvimentista, mais trabalhista e tal. Eles disputavam quem é mais Getúlio Vargas, vamos dizer assim. E vários políticos do PTB, do PDT, que disputavam essa imagem de varguismo mais né? Enfim. Então, essa é a minha primeira impressão deste livro, O Brizolismo, um presente que eu amei, da minha esposa querida, e
E eu vou fazer, eu pretendo ler outros livros e falar desse impacto, o impacto dos livros mais complexos na vida de um homem que se convenciona chamar de ignorante. Não sei se eu me considero ignorante ou não, também tanto faz. Mas importante para mim é documentar esse impacto e como vai se desenrolando essas minhas percepções em relação a esses livros. O objeto da minha pesquisa sou eu. E eu vou documentar isso. Eu acho que essa é uma experiência pessoal que para muita gente não é interessante, mas que para mim é bastante empolgante. Porque, por exemplo, eu fiquei bastante empolgado lendo o Manifesto do Partido Comunista. Apesar de eu não ter atingido aquilo que eu realmente queria, lendo o Manifesto do Partido Comunista, ter assim um conceito mais didático, né? Ler ali para me ter aquele conceito de dizer, não, comunismo é isso. Apesar disso, o bom foi ter a surpresa. O bom do livro é você ter surpresa com ele, né? Ele dizer bem mais que a capa, como o brisolismo. Ele diz o conteúdo dele, apesar de ter lido apenas o primeiro capítulo, é, é bem maior do que a sua capa, o seu título. Ele é bem mais complexo do que parece ser. Então isso é bastante interessante. Eu gosto dessas leituras mais complexas que vão me empolgando e me desafiando a entender, a tentar entender. E não entender assim, já tudo mastigadinho pelo professor. Eu quero desenvolver o meu pensamento crítico. Essa é a minha intenção. Esse é o meu objeto da minha pesquisa. O impacto disso e quais serão as minhas concepções e qual será o resultado do meu pensamento crítico e até limitado por conta do meu conhecimento. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica, nenhuma. Então eu acho que é bastante interessante este impacto, o estudo desse impacto na vida de um homem de comunidade, da classe operária, né? Qual será esse impacto na vida deste homem, que no caso sou eu, né? Então, esse é o primeiro desses vídeos, o vídeo piloto. E eu também vou falar de algumas concepções, de algumas considerações que eu tenho em relação ao comunismo e ao manifesto do Partido Comunista, mas isso num próximo vídeo. Enfim, esse foi para mim ter uma ideia de como seriam esses vídeos, e esse é o primeiro vídeo, o vídeo piloto, que eu falo das minhas primeiras impressões sobre o brisolismo de João Trajano Cento Sé. Até o próximo.